Beleza, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Vibralbag Brasil. Hoje com um episódio sobre os conceitos de rede e de NSX. Tá? Esse é o episódio número 4 e hoje temos aqui o Tárcio Moraes. Como todos vocês já sabem, mas não custa lembrar, tá? Então nós temos o nosso Twitter, o @Vibralbag Brasil, e o nosso YouTube agora com URL personalizado. Então você vai lá no youtube.com/Vibralbag Brasil, certo? Então toda segunda-feira, às 10 horas da noite, né, teremos alguma apresentação aqui. A princípio, não é toda segunda-feira, não. É uma segunda-feira a cada 15 dias. Tá? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: se você que está aí assistindo essa apresentação ao vivo ou mais tarde pelo YouTube e tem algum assunto interessante que quer compartilhar, que acha que é bacana desenvolver um pouco mais, envie algum e-mail para nós, entre em contato pelo Twitter, enfim, para você ter a oportunidade de poder falar aqui e ajudar essa comunidade a crescer cada vez mais. Perfeito? Então, segue o baile aí, Tárcio. Se apresente, por favor. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Tárcio Moraes. Eu escrevo para o blog tarciomorais.com.br. Hoje eu tenho 40 anos, trabalho na área de informática há aproximadamente mais de 20 anos. E hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho desse novo produto da VMware, que é o NSX. Ela é a nova ferramenta da VMware que possibilita a virtualização de rede. Ele é um componente responsável pelo stack de rede dentro da referência de arquitetura Software Defined Network, que é CPU, memória, discos e redes, tá? Então ele era o último componente que faltava da VMware para ela fazer todo o SDDC. E falando um pouquinho aqui, o que é o Software Defined Data Center referente a network, né? A gente está muito acostumado no mundo de virtualização, a gente falar de virtualização de CPU e memória. E alguns anos atrás, por volta de 2013, começou a entrar no mercado o produto vSAN, que era a virtualização de storage. E isso fazia todo o cenário de virtualização. Porém, existia um componente que ainda faltava ser virtualizado, que era a parte de network, criando assim o Software Defined Network dentro da arquitetura de Defined Data Center, tá? Então, literalmente, se a gente falar um pouquinho de primórdios, a gente estava aqui o nosso switch virtual, porém ligado num switch físico e assim por demais. Com o NSX, a gente permite criar uma camada de virtualização sobre a sua rede existente, tá? Só que uma das coisas muito importantes nesse momento zero, quando a gente fala de NSX, é que diferente de profissionais que trabalham com virtualizações, sejam ele com Microsoft, sejam ele com Linux, sejam ele quando a gente estivesse com kernel ou até um KVM, tá? O mundo de rede ele é um mundo completamente diferente. É óbvio que muitos administradores de VMware hoje possuem skills de rede. Porém, eu já antecipo que 95% das empresas enterprise, quando eu falo enterprise, são empresas de grande porte, o profissional que administra o NSX não é o profissional de virtualização de CPU e memória storage. Ele é o profissional de network. E eu vou comentar o porquê isso. No próximo slide, eu falo os conceitos necessários para que um profissional comece a entender a lógica do NSX. Tá? Então a gente vai precisar falar de conceitos de Layer 2, Layer 3 da camada OSI. Nós vamos ter que falar de processamento dinâmico de OSPF, BGP, o que é um peering, como se transforma isso tudo com VXLAN, o que é MTU, o que é VPN, o que é SSFLPN. SSFLPN algumas pessoas conhecem, tá? Só que quando a gente fala de Layer 2, Layer 3, nem todo mundo conhece. Então esses são conceitos básicos em que se você for fazer um treinamento hoje oficial da VMware, do NSX, que é o Install Configuration Management,
você pode ver que no pré-requisito é mandatório que você tenha esses conhecimentos de redes. Então, da mesma forma que se hoje você tiver a possibilidade de baixar através do seu partner ou através de algum contato, o produto NSX, quiser instalar isso no seu ambiente de laboratório, tenha consciência que você vai precisar ter esses conceitos, tá? Então, eu vou dar um pouquinho desses conceitos de como que ele faz. Tá? Quando a gente fala aqui de camada OSI, Layer 2, Layer 3, só lembrando rapidinho, nós temos sete camadas. A primeira é a física, que a gente está falando de cabo, UTP, fibra ótica, cabo coaxial antigamente. E a gente tem a parte de Layer 2, que é a parte do 2, a camada Layer 3, que é a parte propriamente dito de roteamento, o transporte, que pode ser TCP, UDP e assim por demais em todas as camadas. Tá? Até só onde isso no dia a dia entra para mim? Justamente aqui, tá? Quando eu quero fazer mostrar um desenho bem simples, mas vocês entenderem a diferença, tá? Imagina aqui que eu tenho um host A, tá? Ele tem duas VMs, a VM1 e a VM2, dentro do host 1 aqui, que a gente está propriamente dito. Nós temos o IP aqui 172.16.10.101 e 172.20.102. Podem ver que está em até vermelhinho. A partir do momento que são barra 24, o que está acontecendo aqui? Eles são redes diferentes, tá? Tudo que está na mesma rede, gente, é considerado Layer 2, porque ele não precisa rotear para uma máquina falar com a outra. Por exemplo, a máquina VM1 para falar com a VM3, eles estão no mesmo segmento de rede. Então, apenas Layer 2. Porém, para a VM1 falar com a VM2, são redes diferentes. Então, eu tenho que ter um roteamento, tá? E no modelo tradicional de rede que a gente está acostumado, como que funciona, tá? O pacote sai da máquina virtual, aqui no seu lado esquerdo, ele sai para o switch físico do VMware, vai para o seu possível switch de agregação e vai até pelo seu roteador aqui. E depois o pacote volta, tá? O que é normal, porém, imagina, ele está passando aqui, ó, por três switches distintos até eu chegar ao meu roteamento. Com o NSX isso já muda. O roteamento acontece a nível de kernel por causa do NSX. Então imagina hoje você tem um banco de dados falando com application, tá? Que são geralmente redes diferentes para você poder proteger isso com o firewall. Toda a comunicação de um banco com o application, ele sai do seu host, vai por todos os switches, passa no seu roteador, passa no firewall e volta, tá? Isso acaba tendo problema de performance. Muitas empresas hoje, por mais que você tenha equipamentos excelentes, você acaba tendo um problema de performance. Já com o NSX acontece não. Vai tudo isso via kernel, tá? Uma coisa muito importante que vocês têm que aprender, pessoal, a ideia desse curso é dar dicas do que você tem que aprender antes de começar a instalar e a brincar com o produto, tá? De uma hora para outra, você vai ter que começar a fazer roteamento interno da sua rede NSX. Você pode escolher 3 tipos de roteamento. O estático, que é loucura, porque, tá bom, quando eu estou falando no laboratório de uma ou duas redes, é simples. Quando você está falando no ambiente de produção, você tem umas 50 redes diferentes, o mundo muda. Então, eu posso escolher 2 tipos de protocolos de roteamento dinâmico. O SPF, que é muito fácil, tá? Porque imagina como se fosse uma área de broadcast, né? Você coloca todo mundo no mesmo domínio, que é a área 0, todo mundo fala com todo mundo, tá? E aí você acaba dividindo isso entre áreas. O pessoal costuma fazer isso porque, imagina, você coloca o roteador um IP, roteador outro IP, e todo mundo fala com todo mundo. Se você tiver 10 roteadores, tá? Isso se torna, todo mundo fala com todo mundo de uma forma automática, tá? Isso traz menos controle, porém mais facilidade de administração. Geralmente o pessoal usa isso para rede interna, né, entre filiais 1, filiais 2 e filiais 3, tá? Existe outro protocolo de roteamento que é o BGP, que é o antigo BGP da internet, tá? Em que ele é mais já utilizado quando eu vou falar entre empresas. Porém, ele tem maior controle, porém maior dificuldade de implementação. Por quê? Toda a comunicação de 1 para 1 eu tenho que definir. Diferente do SPF, que eu coloco lá um IP, um IP, um IP, eles se falam, aqui no BGP não. Eu tenho que falar para conectar peer-a-peer, tá? Então isso é um pouquinho mais difícil. E muito importante, vocês têm que ter o conceito, pessoal, do que é Peer Transit VLAN, tá? Todo mundo fala assim, eu sei o que é VLAN, eu sei o que é um Transit VLAN, tá? Mas, na verdade, o Transit VLAN é que para um roteador falar com outro roteador, tá?
ele tem que conhecer outra rede. Ele tem que compartilhar, nem que seja uma subnet bem pequena, uma barra 29, uma barra 30. Você viu que eu estou falando aqui? Eu não estou falando de CPU memória, gente. Eu estou falando puramente de rede. Tá? Puramente de rede. Tá? Então, quando a gente precisa aqui de vamos precisar falar de um peering, tá? Eu preciso fazer um peering entre o meu Distributed Logic Router com o meu Edge. O meu Edge eu tenho que falar com o meu... Eu tenho que falar também com o meu roteador de borda, tá? Então, é muito importante a gente ter esse conceito de peering e transit VLAN. Uma das coisas que tornam o NSX possível, tá? É um novo protocolo de VXLAN. Ele é baseado numa RFC, então ele pode ser utilizado não apenas com o NSX, ele pode ser utilizado com outras ferramentas como OpenStack, que são referência de uma RFC. Tá? Basicamente o que ele pega? Ele pega o frame Ethernet, que a gente está conhecido, o frame Ethernet que tem 1.500 geralmente bytes, tá? Um pouquinho mais que isso, mas o de dado propriamente dito, ele aumenta isso. Então por isso que a VMware recomenda não, né? É mandatório você ajustar o MTU interno da sua rede, tá? Para que você possa falar a rede de overlay. Então, como uma rede em cima da outra, é normal ele precisar de alguns bytes adicionais para colocar o header do VXLAN, o controle propriamente dito. Só que eu falei assim, Tarso, o que isso no mundo, no dia a dia, muda? Muda que o seu administrador de rede vai ter que ir em todos esses switches, tá? E configurar o MTU dele para 1600. Aí você fala assim, Tarso, eu já ouvi falar de um tal de MTU, aí um tal de JuboFrame, 9000. Sim, era muito utilizado o JuboFrame com as redes de 10 gigabits, tá? Que justamente podia transmitir mais tráfego de dados, reduzindo um pouco do controle do stack TCP. O que você traz mais performance, mas pelo menos um pouquinho menos de controle. Porém, eu consigo também ter o MTU 9000 em placas de 1 GB, tá? E vice-versa. Então, aqui, uma das mandatórias é você ter esse MTU ajustado em todos os switches que os seus sources estejam se falando, tá? Uma das coisas muito importantes é quando você está dentro da sua casa, tá? Ou da sua empresa, seu laboratório, é muito fácil a gente fazer isso. Porém, imagina que você tem uma localidade aqui em São Paulo, que você quer colocar o NSX e ao mesmo tempo você quer fazer uma tecnologia chamada Cross Center, que é quando você consegue uma localidade remota, por exemplo, como o Rio de Janeiro, tá? Ou Porto Alegre, ou Curitiba, você quer suas filiais se falando todo mundo com uma rede de VXLAN. Tem um pequeno grande detalhe aí. Para você conectar as suas empresas, você tem algumas metodologias hoje. Você pode fazer pela internet, você pode contratar uma operadora para fazer o LAN to LAN, ou pode usar um MPLS de qualquer operadora. Essas operadoras não te entregam hoje MTU de 1600. Você tem que pedir para a operadora aumentar o seu MTU e que custa mais dinheiro. Porém, tem os seus benefícios de um lado para outro, tá? Outra coisa que vocês vão ter que entender o conceito, o que é IPsec VPN, site to site, e o que é o SSVLPN. Uma das vantagens aqui que o NSX tem perante o Cisco, tá, ou outro provedor, geralmente a quantidade de usuários que podem conectar dos seus notebooks e fechar VPN com a companhia, ela é baseada por usuário. Aqui o NSX não. Ele não tem limite de usuários. Você pode colocar quantos usuários você quiser. Então, uma questão de licença é importante, tá? Então, o NSX ele permite fazer VPN SSL, quer dizer o quê? Você instala um clientezinho que funciona tanto para Windows quanto para Mac, quanto para Linux, tem os pacotes para os sistemas operacionais, e você pode fechar uma VPN pela internet para conectar na sua empresa, não mais precisando de um Cisco. E o outro é IPsec, justamente para quê? Você possa conectar escritórios remotos, ou branch offices, ou escritórios pequenos que não justifiquem você contratar um link, você pode chegar e fazer esse túnel IPsec. Também são conceitos importantes, tá? Casos de uso do NSX. Uma nuvem de transbordo. Tá? O que seria isso? Eu tenho uma empresa que, de repente, por uma Black Friday, por um pico, por uma promoção, eu acabo o recurso computacional de CPU e memória. Dependendo da empresa, do tamanho da empresa, fica um pouco difícil
você conseguir uma ordem de compra, chegar ao servidor, instalar, colocar em produção. Então, com o NSX você pode estender a sua rede da sua companhia para uma cloud. Seja ela uma soft layer da IBM, pode ser uma AWS, pode ser uma Azure, ou até uma do Google, tá? Só que uma coisa importante é que essas outras empresas de cloud também têm que estar disponível com algumas tecnologias de virtualização de rede, tá? Algumas clouds já estão prontas, outras ainda estão em desenvolvimento. As duas clouds hoje que trabalham com VMware nativamente é a SoftLayer IBM Cloud e a Amazon, que foi anunciado no último VMworld. Outro caso de uso seria a parte de disaster recovery, tá? Onde que eu posso... Hoje, uma grande dor de toda empresa é quando você monta um ambiente de desastre, tá? Você tem que replicar o seu dado para um outro data center, você tem que trocar o IP, porque senão vai dar conflito de IP, tá? Então, com a tecnologia do NSX, mais o SRM, o Replicator, você pode pegar todos aqueles 100 ou 200 ou 300 servidores que a sua empresa tiver, você replica para o seu site de DR, e na hora que você ativa o DR, como você estendeu a rede através do NSX, você não precisa trocar nenhum IP das suas máquinas virtuais, o que facilita muito o seu recovery. Outra coisa que você pode utilizar é uma nuvem de desenvolvimento, tá? Porque você está gastando CPU e memória dentro da sua casa, dentro da sua empresa, onde você poderia pegar recursos de nuvens mais baratos, tá? Porém, você se preocupa, na nuvem não vou ter segurança, na nuvem não vai ser um IP diferente, eu tenho que trabalhar. Não, com o NSX você também pode usar a nuvem para pagar pouco, ou pagar por hora, ou pagar por mês, e podemos fazer. Outra coisa que você pode fazer é a migração total, tá? Da sua produção. Tem muitos clientes que tinham servidores locais, eles têm lá 10 servidores hosts SX com umas 200 VMs, porém, cada 3, 4 anos eles têm que trocar o hardware, aí eles têm problema de ar-condicionado, com no break, então eles falam, podem ficar investindo essa grana a cada 3 anos, com renovação de licença do VMware 5 para o 6, agora para o 6.5, assim por demais, eles fazem migração total para cloud, tá? E aí eles fazem essa migração total sem trocar um único IP, porque durante a migração, enquanto você está 50-50 ou 10-30, o seu endereçamento IP é mantido nos dois pontos. E o mais desafiador de todos, que é a cereja do bolo da VMware, é o cross-site ativo-ativo, onde que eu posso ter literalmente o famoso hybrid cloud que você ouve, todo mundo ouve muito falar ali na parte do tecnologias clouds, né, onde que realmente a empresa consegue ter um ambiente dela de produção on-premises e um ambiente na nuvem, tá, conectados com a mesma rede e com 2 entradas, tá? Então isso é muito interessante. Uma das coisas que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma demo, tá? Na verdade, essa demo ela foi gravada justamente para facilitar problemas de conexão, timeout, ou aquela famosa lei de Murphy, que você faz tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Na hora da demonstração, o clique não funciona. Então, eu gravei um vídeo de aproximadamente 13 minutos, onde que eu vou mostrar um site cross-vCenter ativo, um data center aqui em São Paulo e outro nos Estados Unidos, tá? E eu vou pegar e mostrar para vocês aqui no próximo slide, tá? Então, pessoal, aqui eu tenho nossa estrutura tradicional, que é o Web Client. Vocês podem ver, uma das coisas que eu fiz foi utilizar um PSC em cluster, para a gente fazer os dois com o mesmo PSC, então isso traz uma vantagem para a administração muito grande, onde eu posso ver meus 2 data centers no único pane of glass. Então aqui eu consigo ver o data center que eu estou aqui na IBM On-Premise, tá? E eu estou vendo, consigo ver o meu data center que está aqui em Dallas 10. Dallas 10 porque nós temos vários data centers em Dallas, de 1 até 10, e tá tudo certo, nós vamos chegar em Dallas 50 e em outras localidades no mundo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, tá? Eu tenho o local e o de Dallas. Reparem que aqui no de local eu fiz a mesma estrutura recomendada pela VMware. Eu tenho meu cluster de gerência e meu cluster de recurso. Da mesma forma aqui, cluster de gerência e cluster de recurso. Tá? Na parte aqui de recursos, eu criei
eu tenho uma máquina virtual aqui, que ela é uma produção, tá? Maquininha de produção. Eu coloquei Universal porque ela está sobre um objeto universal, e ela está na IBM, ela está aqui com a 10.144.3210. E essa máquina 3210, ela vai conseguir pingar e se falar com a máquina que está lá no data center em Dallas, que é a mesma máquina 10.144.32.2, a mesma subnet, tá? Então vocês podem ver aqui que eu já tenho a maquininha aberta. Então a minha máquina aqui, que é a 10.144.32.11, ela está pingando a minha máquina que está ali em São Paulo, aqui no Brasil, tá? Uma das grandes vantagens que a gente pode pegar, eu vou pegar aqui a minha máquina de produção e vou fazer um vMotion, tá? Um full migration, migrar minha máquina aqui do Brasil para os Estados Unidos, tá? Então eu vou selecionar, vou mandar ali para o data center dos Estados Unidos, tá? Estou escolhendo o host que eu estou mandando. Segunda parte que ele me pergunta qual que é o storage que eu tenho que mandar. Então, uma das vantagens é que, imagina eu estiver com um cluster versão Strategy, eu posso mandar de um lugar para o outro, muito interessante, tá? E aí eu vou começar o processo de vMotion. Reparem que aqui a minha rede, que eu estou fazendo essa demonstração, é a VXLAN 9001, tá? Que são os objetos universais. E aqui eu vou escolher a mesma 9001 de produção e produção. E aí eu faço alta disponibilidade e feito nesse momento. Nesse momento começou o processo, como vocês podem ver aqui, o processo literalmente do storage vMotion mais do vMotion. E vamos reparar aqui que o ping está 1 milissegundo, porque tem um link de 10 GB da IBM São Paulo com Dallas. E vocês vão ver que vai perder aqui alguns pings, vai subir para 5 a 8 milissegundos. E vocês vão poder ver que todo o processo de migração vai estar acontecendo naturalmente. Está demorando sim, por quê? Porque eu estou copiando os dados do meu data center que está em São Paulo para os Estados Unidos. Então estou fazendo o storage vMotion através de rede. Tá? Uma grande vantagem que a gente tem hoje a partir da versão 6 do VMware. Tá? Ele está fazendo toda a parte ali. Continua com 1 milissegundo. Prometo ser rápido, isso aqui demora, eu já fiz ontem alguns testes, demora 7 a 8 minutos. Tá? A gente vai tentar ser mais breve para mostrar. Enquanto isso, pessoal, enquanto faz esse vMotion, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu vou mostrar a parte do NSX, tá? Vou vir aqui na parte do meu Logical Switch. O que eu vou criar? Eu vou criar aqui agora um novo Logical Switch, só que universal. Eu vou chamar ele de Web. Web universal. Vou selecionar minha Transport Zone universal, que é o que permite o meu Cross vCenter, tá? E acabei de criar aqui o meu objeto chamado-se Web Universal, tá? Eu tenho duas máquinas, tanto uma máquina em São Paulo quanto nos Estados Unidos, prontinha para eu acionar nesse web aqui, ó. Mas antes disso, deixa eu voltar aqui, ó. O pessoal acabou de montar o vMotion, tá? E vocês podem ver aqui que, ó, é 1 milissegundo, deu um pico de 70, 1, 2, 3, 5, um timeout, pronto. Minha máquina real time migrou do Brasil para os Estados Unidos sem perder praticamente nada de acesso, tá? Então a gente fez esse processo ali. Então, voltando para cá. Primeira coisa, eu criei aqui um universal. Agora eu vou no meu Edge. Vou pegar meu Edge universal e vou criar uma interface aqui para ele. Então vou para a parte de interfaces. E vou criar mais uma interface. Vamos falar aqui que vai ser a 44. Então eu vou pegar aqui meu universal. Vou falar Web Gateway, vou chamar isso de Web Gateway. Vou falar que está conectado no meu Logical Switch que eu acabei de criar. E eu vou setar
ela como 10.144.34.1. Vou escolher aqui 1/24, tá? Acabei de criar a minha interface no meu Universal Distributed Logical Router, tá? Acabou de criar. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Nessa minha máquina, vocês podem ver aqui que eu deixei uma máquina clonada aqui, tá? Vamos pegar aqui dos Estados Unidos primeiro. Então, que eu vou vir aqui. Eu vou conectá-la no meu objeto universal, no meu Logical Switch. Eu vou trocar aqui do 9000 e vou pegar o que eu acabei de criar, que é... Deixa eu pegar aqui e abrir aqui. Ele ainda não replicou, tem um tempinho de replicação. Vamos fazer no outro. Espera pra cá. Vou pegar aqui. Web Universal, não. 9004. Vou pegar aqui. Vou subir a minha máquina virtual. Eu vou trocar o IP agora, porque ela está clonada ali. Tá? Vou ajustar, enquanto isso eu vou pegando a outra máquina. No 9003 ainda não, vamos ver a parte de sincronismo dos dois. Acho que é o switch criado para cá, vamos trocar pro... Ele ainda não replicou. Às vezes ele demora para replicar do NSX Manager de um para o outro. Tá? Mas enquanto isso vamos setar lá o IP da máquina. Olha, vamos trocar aqui o IP da máquina. Vamos falar que ela é a rede 34. 34. Então aqui eu já vou conseguir pingar o meu Universal aqui de São Paulo. Ping 10, 144, 34.1. Já consigo pingar aqui. Agora vamos ver se ele já replicou pro Manager dos Estados Unidos. Tá? Fecha aqui. Vamos ver o Logical Switch. Tá? Agora, como já replicou, posso vir aqui também e faço o nosso famoso conexão. Que é muito mais fácil, por sinal. E eu vou pegar a Web Universal de Dallas. Ah, tá. Vamos selecionar a primeira aqui. Tem que solucionar a rede. São as duas opções que eu tenho para fazer. Vamos voltar lá, ligar a máquina. Ó, reparem que ela tá... Já vou ligar ela. Ok. Porque eu copiei ela, tudo bem, normal, mas ela já vai subir.
Vou setar o IP dela como 3412, dessa nova rede que eu criei. E as duas máquinas vão se falar. Logical Switch, você vê como é muito simples. A partir do momento. Isso tudo você pode automatizar, pessoal, com o Veralage Automation. A partir do momento que o seu profissional de desenvolvimento pede, ele vai lá, ele cria essa nova rede para você, faz todos esses projetos da forma automática. Isso ajuda muito. Tá? Vou ver se eu consigo terminar em apenas mais 1 minuto. Aqui vai ser 34, que foi a nova rede que eu criei, e 34 a nova rede que eu criei. Ok. Vamos ver se eu consigo pingar o meu gateway. Ping 10, 144, 34, 1. Eu já pingo. Vamos ver se a gente consegue pingar a máquina de São Paulo. Consigo pegar a máquina de São Paulo. Então, pessoal, dessa forma aqui que a gente fez. Eu peguei a minha máquina de São Paulo, pingando máquina dos Estados Unidos e vice-versa. Pessoal, aqui acaba a demonstração do vídeo, tá? Eu quero deixar esses minutos finais justamente para a gente tentar fazer uma interação aqui com vocês. Eu estou vendo as perguntas no chat. A primeira pergunta do chat é: se em todos os casos eu preciso ter o 6.5? Não. O VMware NSX, ele pode começar com a versão 5.5 Update 3, tá? Então você pode ter hosts 5.5, 6 ou 6.5, tá? Só que nem todas as versões são compatíveis com todo mundo. Por exemplo, a nova versão, a partir da versão 6.3, então tem lá o Compatibility List, mas sim, você pode utilizar hosts que não sejam o 6.5, tá? Outra pergunta aqui do John. Ele vai perguntar se eu vou continuar a gravar os vídeos do VCAP-NV. Sim, porque eu estava de férias, pessoal. Fiquei 2 anos e meio sem férias, então eu tirei uns 25 dias para tirar, mas essa semana eu já estou começando a série. E aí a ideia, você me pergunta aqui por que eu comecei com o VCAP e não com o NV. Se você ver os dois blueprints, tá? O NV, ele é teórico, tá? Onde basicamente, ele vai te perguntar conceitos. A quantos logical switches eu posso criar num DLR? Tá? São perguntas que você acaba lendo numa documentação, mas não tem nada real ali. Tá? A ideia do VCAP é justamente ajudar essa ânsia que a gente tem, que nós brasileiros tem, eu, por sinal, tenho, tá? A sair pegando o produto e sair instalando. Tá? Então a ideia é justamente mostrando os conceitos, né? Nos vídeos que eu mostrei ali, baixando o pacote, as pegadinhas da prova, atenção na resolução de nome, o que era preciso, né? Vocês vão ver lá no Distributed Logical Switch que você tem que ajustar o MTU do seu DVS. Então são aquelas dicas todas, tá? Então, pessoal, quem fica à vontade de perguntar aqui. Aos meus amigos, Ricardo, se você quiser perguntar alguma coisa, Ricardo, o pessoal do chat, fica à vontade. Eu quis tentar ser uma sessão um pouco mais curta, tá? Mas o ponto focal que eu vou voltar aqui é justamente isso, tá? Tudo que eu falei e demonstrei, tá? De conceitos, eu estou falando aqui de conceitos de rede, pessoal. Layer 2, Layer 3, que é fazer o roteamento ou não. A única vantagem do NSX que a gente tem, que a gente não consegue hoje com nenhum equipamento, é você fazer firewall na mesma rede. Imagina que você tem um servidor lá, um 9268, final 10, e aí você tem um outro servidor, um 9268, final 11. Como dentro da mesma rede? Por que o pessoal antigamente inventava tanta rede?
vou colocar uma rede para o servidor web, outra para o application, outra para o DB, outro para o proxy, trocentas mil redes. Por quê? Porque ele transformava o firewall como seu roteador, e aí o firewall bloqueava de um lado para o outro. Tá? O banco só fala com o application na porta, por exemplo, 80. O banco só fala se é Oracle 1521, se é SQL 1433. Você conseguia bloquear porque eram redes diferentes, e o firewall é o seu roteador. Agora, quando você tem a mesma rede, tá? Era impossível, e ainda é impossível ser o NSX. O NSX consegue, que é fazer o microsegmentação através do Distributed Firewall. Esse é um reconhecimento diferente. Roteamento de OSPF. Pessoal, não sei se vocês viram no vídeo lá, tem uma hora que eu abro o meu Distributed Logical Router, eu tenho um VLAN de trânsito ali configurado. Então, tenho que ter isso, tá? O VXLAN, eu tive que ajustar o MTU do meu vCenter de São Paulo e o MTU do meu vCenter, do meu switches, né, dos Estados Unidos. Porém, você lembra que eu comentei que eu tenho um link de 10 GB entre eles? Eu tive que pedir para a operadora colocar um MTU maior. E isso custou mais caro. Então são algumas coisas. Mas a vantagem, eu tenho uma máquina dos Estados Unidos que eu fiz vMotion, vice-versa, do Brasil para os Estados Unidos e vice-versa, tá? Se alguém chegar para mim, eu quero uma nova rede para um novo servidor. Se eu lá, eu criei um Logical Switch, coloquei, atachei, demora assim um pouco de replicação ali de um site para outro, coisa de 5, 10 minutos, mas só na criação do Logical Switch. E eu posso fazer um vMotion vice-versa. Eu posso pegar meu host aqui, que está no Brasil, colocar em modo de manutenção e transbordar tudo para os Estados Unidos ou para uma cloud e assim por demais, tá? Mas todos esses conceitos, tá, são redes propriamente dito, tá? Tarso, Pois não, Ricardo. falando sobre isso, eu tenho uma pergunta. Pensando sobre pessoas, né? A gente historicamente tem o carinha da rede, o carinha do storage, o carinha de servidor e virtualização e afins. No momento que você pega a rede e joga para dentro de um servidor e envolve com virtualização, você acaba mexendo com alguns papéis também, né? Fica um pouco confuso se nesse momento você junta o cara de servidor virtualização com o cara de rede, ou o cara de servidor virtualização vai aprender rede, ou o cara de rede aprende um pouco de virtualização. Nos projetos que você fez até hoje, como que você vê isso? Acaba sendo 2, 3 pessoas dividindo papéis, ou isso acabou juntando em uma única pessoa? Tá. Isso depende do tamanho da empresa, tá? Eu estou trabalhando com 2 grandes bancos brasileiros, e esse banco, quem está mexendo no NSX é o time de rede. Porque o time de servidor chegou e falou, levantou a mão, eu não tenho ideia do que vocês estão falando de rede. Tá? Então o time de network assume esse papel. Vou falar um pouco do meu caso. Por que eu faço tudo? Eu sou o cara de CPU, memória, storage e rede. Porque eu comecei a minha carreira de network em 2009 sofrendo. Porque a coisa que, com todo respeito aos meus amigos de network aqui, eu odiava a rede, né? Porque sempre a gente culpava a rede e assim por demais. Só que eu quis aprender rede justamente para poder falar com o pessoal de rede num nível diferenciado. Então hoje, quando você pega empresas de menor porte, em que o profissional de CPU e memória, de virtualização, ele tem o desejo e tem a possibilidade de estudar, é o melhor dos mundos. Tá? Então, hoje, o que a gente está vendo hoje, até indo para um conceito DevOps, Ricardo, é o profissional saber end-to-end. Tá? Mas quando a gente fala de grandes corporações que têm caixinhas e silos muito bem divididos, storage é só com aquele cara, CPU e memória é só com aquele cara, rede, fica com o pessoal de rede. Quando o pessoal já tem uma empresa do menor porte, ou uma empresa que já está se modernizando para o mundo de cloud foundation, em que o profissional tem que saber do começo, meio e fim, as pessoas estão fazendo end-to-end, tá? Perfeito, Tarso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta do pessoal, se você tiver mais algum ponto, senão a gente pode encerrar por aqui mesmo. Tá? Um dos pontos que eu queria comentar também é o benefício que isso trouxe para lá. Eu só vou dar recapitulando aqui rapidinho, tá? Tem muito material, tá?
na internet para você entender isso Layer 2, Layer 3, tá? E a partir do momento que você entende rede, tudo aquilo que você sentir dificuldade se torna-se um momento mais fácil de entender. O grande cereja do bolo que eu vejo aqui, tá? É para o profissional que queira mexer com automação. O NSX ele veio, o ponto focal do NSX, além de transformar a vida dos administradores de rede mais fácil e mais segura, é a parte da automatização. Você, através de uma chamada API, através de um vRealize, não necessariamente através de um vRealize, você pode ter outras ferramentas de OpenStack, você pode chamar script PowerShell. Agora, para quem gosta do Power CLI do VMware, já lançaram o Power CLI para o NSX. Então, todos aqueles scripts, inclusive o que você fez para montar seu lab do VCAP nos episódios anteriores, Ricardo, você pode utilizar os Power CLIs para NSX para você criar a sua rede. Então, imagina aquele profissional que pede assim, eu quero testar seu time de desenvolvimento, que geralmente é o cara que está mais próximo ao negócio, né? Porque o negócio pede uma nova função do business, o cara precisa de um ambiente de laboratório, o cara fica enchendo o seu saco para montar toda uma estrutura de rede. Hoje você pode scriptizar, você pode montar um load balance para ele, você pode criar uma rede, você pode definir regras de firewall, tudo via API. Então, com questões de 10 minutos, né, você consegue montar um ambiente. Porque antigamente, até recentemente, era muito fácil. Vamos clonar o Windows 2008, 2016. Você clona, deixa lá, coloca um IP, para conseguir o IP. Aí você precisava dar uns 2 dias para conseguir um IP do time de rede. Aí você conseguiu o IP. Aí você tem que pedir para o cara criar um balanceador. Aí o cara tem que pedir a criar regra de firewall. Quando você vai ver, o seu trabalho de administrador de virtualização, você faz em uma tarde. Mesmo que você faça um processinho de change. Vai lá, abre uma change, clona uma máquina, sobe, coloca CPU, memória, disco, pronto. Em uma tarde você fez. Isso demora uma semana para montar a infraestrutura de rede. Por quê? A estrutura de rede não existia automação até alguns anos atrás. Tá? Então, com o NSX, você pode scriptar isso tudo. Tá? E com o vRealize, melhor ainda. Né? Você pode colocar isso via um service catalog, um portal, tá? Que o cara vai lá e pede assim, eu quero um Tier T Applications, que é o seu banco, MySQL, o seu Apache da vida e o seu application com WebLogic, por exemplo. E aí você já cria isso, as 3 redes distintas, o firewall que o cara só fala um com o outro na porta 80, fala um com o outro só na 14 do SQL, e o cara faz o deploy das 3 aplicações com a rede, com o firewall pronto para ele em meia hora. Isso que permite o NSX. A automatização chegou no nível de rede, tá? Então, esse é a cereja do bolo aí que a gente vê em muitas empresas indo para a virtualização de rede, tá? Primeiro por segurança, tá? E uma das coisas, quando a gente fala de grandes empresas, tá? Eu não confio no NSX. O NSX passou por todas as certificações, tá? Mundiais de segurança. Então, ela é PCI Compliance, SailBox OS Compliance, tá? E facilita muito a minha demonstração para um auditor, porque em conjunto com a ferramenta do NSX, a VMware colocou o Network Insight, tá? Que é uma ferramenta maravilhosa. Porém, só uma outra cereja do bolo. A partir do momento que você compra a licença do NSX, você é intitulado a utilizar de graça. Você pega a key do NSX, você pega o seu Log Insight. Que vocês não têm ideia que você pode pegar todos os seus VMwares e todo o seu NSX, jogar para um Log Insight, e isso ajuda muito. Você pode criar aqueles dashboards do Log Insight, tá? Maravilhoso, que ele pode falar. Você pode ver como está a sua rede, quem atacou, quem tentou te invadir. Por quê? Porque você manda ele capturar aqueles logs do firewall e ele te manda aquele dashboard, tá? Então é uma grande facilidade hoje que você coloca a parte de administração de logs com o Log Insight com o NSX, essa visibilidade você não tinha. Porque imagina, antigamente você tinha um Palo Alto, um Checkpoint, que é um vendor ou um Cisco. Aí você tinha o seu Layer 2 de outro provedor. Você tinha o seu balanceador de outro provedor. Cara, para você colocar todos esses logs de uma forma organizada, era muito difícil. Então, utilizando os produtos do NSX, que eu tenho produto de VPN site-to-site, eu tenho SSL, eu tenho roteamento, eu tenho Distributed Firewall, dentro de uma única ferramenta, ainda com uma ferramenta de log collector
e administração de log perfeita, cara, você tem um mundo perfeito na sua mão, e a IBM, desculpa, a VMware, ela acaba tendo o full completo do SDC. Ela tem CPU, memória, storage de rede. Eu acho que é parte disso, Ricardo, para a gente poder finalizar. E eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pelo tempo e atenção de todos aqui hoje, nesse episódio 4. Tá? Espero todos no próximo episódio, como o Ricardo comentou, provavelmente vai ser daqui 15 dias. E vocês sentirem interesse, quiserem mais informações, eu posso montar um outro tipo de lab. Comentem lá no portal, no Twitter, no portal nosso do YouTube, se vocês gostariam de ver mais assuntos do NSX. E sigam também lá o meu canal, tarciomorais.com.br, e eu vou estar dando continuidade nos próximos vídeos do VCAP NV. Obrigados a todos. Ricardo, volta a voz para você. Valeu, Tarcio. Valeu, pessoal, por estarem aí hoje. Quem, por acaso, não conseguiu acompanhar esse vídeo ao vivo, nós vamos colocar ele no YouTube, tá? Então, só para reforçar, nosso Twitter é twitter.com/vibralbagbrasil e o youtube.com/vibralbagbrasil, tá? Reforçando mais uma vez, quem tiver algum assunto interessante, que quer compartilhar com a comunidade, é só mandar e-mail para nós. Você pode mandar e-mail, você pode mandar Twitter, você pode comentar em algum vídeo, enfim, existe 1 milhão de formas de você entrar em contato. Então, tem algum assunto bacana, quer compartilhar, manda mensagem lá que a gente conversa, tá bom? Esse foi o último vídeo do ano, tá? Provavelmente vamos voltar no início de janeiro e já estamos recrutando. Então, se tiver alguma coisa pronta aí, alguma ideia e tal, aproveite esse final de ano, prepara o material e em janeiro estamos aí. Fechou, pessoal? Valeu, um forte abraço. Até mais.